capítulo de número 12, versículos 3 e 4. Nós vamos ler apenas o 3 e o 4, mas vamos estar aqui citando desde o 1 até o 4. Diz assim a Bíblia: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos trazer aqui nessa oportunidade o tempo do fim, como é a epígrafe do capítulo 12 de Daniel da Bíblia Thompson, o tempo do fim. Em muitas outras edições da Palavra de Deus também traz os fins dos tempos, e é isso que queremos tratar aqui: a multiplicação da ciência e a apostasia. Queremos nos deter na multiplicação da ciência e trazer por alguns breves minutos aquilo que nós estamos vivenciando nesses últimos dias, para entender que não resta mais tempo. Tudo o que temos que fazer é estudar a Bíblia, buscar a presença do Senhor, aleluia, porque diz a Bíblia em Osés 4, verso 6, que o povo de Deus perece porque falta conhecimento. Diz a Bíblia em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ser nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Diz a palavra do Senhor que nós devemos buscar o conhecimento. A Bíblia diz que a verdadeira sabedoria é conhecer a Deus, é aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal. Aleluia! Nós vamos ver aqui no versículo 1 do capítulo 2 de Daniel: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas nesse tempo o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, será liberto. Aleluia! Queremos dizer também, fazer uma observação aqui, que o livro de Daniel aponta para a igreja da nossa época. O livro de Daniel representa, tipifica muito bem a igreja da nossa época, a igreja pentecostal, a igreja atual. Tudo o que acontece no livro de Daniel representa a igreja. Observe, estude o livro de Daniel e você irá se surpreender com aquilo que traz o livro de Daniel. Versículo 1, angústia nunca vista antes, aleluia. E nós vamos entender aqui, louvado seja o nome do Senhor, que a dispensação da graça um dia terá fim. Muitos pensam, muitos entendem, aleluia, e vivem como se nunca a dispensação da graça irá terminar. Nós somos sabedores, como diz lá no livro de Daniel 9, 27, quando o anticristo assinar um acordo com Israel, dar-se-á o início de tribulação e grande tribulação, 7 anos divididos em 2 períodos, tribulação e grande tribulação. E a Bíblia registra angústia nunca vista antes. Se você olhar aí o Holocausto, tomar informações aí sobre a história dos judeus na Segunda Guerra, se você pesquisar informações sobre guerras, você vai ver que a angústia é grande. E a Bíblia vem me falar de uma angústia nunca vista antes. Então, se você não for arrebatado, precisa ser advertido de uma angústia nunca vista antes. Aleluia!
só escapará dessa angústia, como diz ainda no versículo 1 de 12 Daniel, aqueles que estiverem escritos no livro da vida. Aleluia! A palavra de Deus está recheada de profecias, de promessas. A palavra de Deus está recheada de instruções e revelações que, ao estudarmos, e friso aqui mais uma vez, o interesse pelo estudo, a descoberta do que diz a Bíblia, não esperar que os outros te ensinem, mas você mesmo correr atrás, como leu o nosso irmão aqui, vai até o fim, porque o negócio vai ficar feio. Aleluia! Se nós estamos vendo aí a degradação moral, a degradação social do nosso país, você imagina como não está aí por fora, não é verdade? Versículo 2, para não nos determos somente em um determinado assunto, porque queremos chegar na multiplicação da ciência. Versículo 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A Bíblia está me informando aqui, em Daniel, versículo 2, que há duas ressurreições. Observe, duas ressurreições. Uma para a vida eterna, aleluia. Outra para desprezo e vergonha eterna. Qual delas que eu preciso fazer? Eu preciso fazer parte da primeira ressurreição, porque na primeira ressurreição, aleluia, será quando dar-se o arrebatamento da igreja, como diz lá em Coríntios capítulo 15, e especificamente versículo 52, nós seremos arrebatados, mas primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo Jesus, aqueles que fazem parte, aleluia, da primeira ressurreição. E aonde se encaixa a segunda ressurreição? A segunda ressurreição se encaixa lá em Apocalipse 20, versículo 11 a 13. Diante do trono branco, que ressuscitarão para juízo e tormento eterno. Interessante que Daniel, 530 e alguns anos antes de Jesus, já avisava das duas ressurreições. Pasmem os senhores, é só estudar, aleluia, procurar lugares em que está o ensino revelador. Daniel avisa duas ressurreições. Qual delas você quer fazer parte? A primeira, então aceite Jesus como seu Salvador pessoal, porque a segunda é para juízo, tormento, vergonha eterna daqueles que não aceitaram Jesus, logicamente. Versículo 3 de Daniel: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que a muitos ensinam a justiça refulgerão como as estrelas, sempre e eternamente. Quem estuda, salvo, quem ensina, vai ser como uma estrela radiante, receberá os galardões. E aqui quero trazer um ditado popular, abrindo aspas. O sábio, aquela pessoa que é sábia, ela aprende as coisas observando, ele aprende as coisas estudando, ele aprende olhando nos outros. Essa é a pessoa sábia. A pessoa inteligente é aquela que aprende em si mesmo, quando sofre, quando passa pelas experiências, quando confronta parâmetros e chega a um determinado conceito. Essa é a pessoa inteligente. E o nécio é aquele que não aprende nada nunca, nem olhando nos outros, nem estudando, e diga-se de passagem, o nécio não estuda, aleluia, e não consegue chegar a lugar nenhum, aleluia. E a Bíblia vem me dizer que o sábio, ele vai resplandecer. Quem é sábio? Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, e quem ensina como a luz do firmamento.
Queridos irmãos, vamos cair para dentro da Bíblia. Não há mais tempo. Os dias estão se findando. Louvado seja o nome do Senhor. Os sábios irão crescendo, subindo degraus. Louvado seja o nome do Senhor. De crescimento espiritual. E enquanto o sábio sobe degraus espirituais, porque ensina, quem aprende segue-se logo a seguir diante e em direção à salvação eterna. Aleluia. Versículo de número 4. Tu, porém, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Deus está dizendo para ele fechar a palavra. Não era para a época de Daniel. Daniel nem sequer entenderia aquelas revelações que ora Deus estava dando a ele. Mas as revelações de Daniel, ora recebida de Deus, era para o nosso tempo, tempo do fim. Não era para aquela época, 534 anos antes de Cristo. E nós estamos no ano 2017 depois de Cristo. Já se passou aproximadamente 2.500 anos dessa escrita que estamos trazendo aqui nessa hora. Fim do tempo. Aleluia. E aí nós devemos abrir os nossos ouvidos, levantar um grande ponto de interrogação e entender que o tempo da graça vai terminar. A dispensação da graça vai se terminar. Vou melhorar a frase, o oba-oba, a prosperidade, o culto do triunfalismo, o culto da autoajuda, o culto da troca com Deus, ele vai acabar, aleluia, e só vai ser salvo, eu vou melhorar a frase, só vai ser arrebatado quem dominar o conhecimento bíblico pelo entendimento. Não estou dizendo aqui que você tem que aprender para explicar, você tem que aprender para entender. Significa que você precisa absorver os ensinos bíblicos, senão não será arrebatado. Observe a parábola das 10 virgens e observe que todas as 10 dormiram, mas entraram para o casamento aquelas que tinham azeite de sobra. No caso das 10 virgens, azeite sobrando. No caso das 10 virgens, azeite sobrando aponta para conhecimento das Escrituras. As outras tiveram que estudar, não dava mais tempo de estudar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que nós observamos na nossa época? Correria, instabilidade geral, financeira, moral, social, afetiva, e gama de informações, uma gama extraordinária de informações na nossa época, facilidade de mudar de ambiente. Olha o carro, o automóvel, o avião, os trens, o metrô, caminhões, navios. Observe ao seu lado, acesse a internet, você vai ver o conhecimento ou a ciência se multiplicando, que é o que nós vamos ler agora. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Traduções bíblicas diz, a ciência se multiplicará. Eu pergunto a você, é ou não é uma verdade que a ciência se multiplicou e desenfreadamente não existe freio de mão para a gama de conhecimento que estamos vivenciando, vivendo na nossa época? Aleluia! E no ano 1970, trazendo aqui alguns exemplos, em 1970, a televisão era preta, branca e funcionava através de válvulas. Era preciso aquecer para obter, então, ali a imagem em preto e branco. Hoje nós temos TV de LED,
já ultrapassadas, já obsoletas, megas estruturadas, com tecnologia de última geração, de ponta. Nós temos hoje, foi mostrado agora em São Paulo, televisões que transmitem do dois lados, frente e verso. O que é isso, irmão? É assustador o desenvolvimento da ciência, aleluia, de inúmeros tamanhos, aleluia. Nós vamos observar a telefonia. Eu me lembro muito bem que nessa época, de 70, 80, até os anos 90, você encontrava uma telefonia no centro da cidade e você pagava absurdos para dar uma ligação para a cidade vizinha. Se fosse para outro estado, meu Deus, só quem tinha telefone era rico, era quem tinha dinheiro. Eu lembro que as linhas telefônicas eram vendidas em ações. Quem tinha uma linha telefônica, meu Deus do céu, o status era tremendo. E hoje, meu Deus do céu, hoje, crianças de 10 anos usam telefones. Babás são contratadas hoje usando o telefone, transmitindo ao vivo a situação da criança. Louvado seja o nome do Senhor. O que dizer da telefonia? Você pega um telefone de última geração, me responda você, quantos aplicativos tem ali? Aleluia. Aplicativos, só para citar aqui, de aferir a pressão, aplicativos de mapas, sem falar em outros, só se servia para se comunicar com um, hoje se comunica com inúmeros. Aleluia. Observe a mídia, Face, WhatsApp, Google, Instagram, Messenger, MSN, Outlook, tablet, notebook, YouTube, blog, site, e vai embora. Mapas mundiais em celulares, drone, aleluia, receitas de bolo, livros em PDF, você encontra tudo no celular. Não multiplicou a ciência? Louvado seja o nome do Senhor. Carros sofisticados com tecnologias da NASA. Aleluia, pneus, a borracha do pneu, tanto tempo de vida, tanto tempo de duração, sem câmara. Aleluia. Nós vamos ver medicamentos. Outro dia teve um senhor aí, um cientista de Quintal, que descobriu a pílula do câncer. E como não deram crédito a ele, ele começou a distribuir para cancerosos que aceitavam aquele desafio sem abandonar o seu tratamento secular ditado por um médico autorizado. Tiveram êxito. Muitos fizeram tratamento, foram curados. E o que aconteceu? Deram um sumiço no médico. Aleluia. Por quê? Por causa daquele que detém a tecnologia, aquele que detém informação. Aleluia. As farmácias são megas estruturas mercenárias que ganham muito dinheiro. Aleluia. Porque detém o conhecimento, detém a tecnologia e cada dia que passa é um remédio mais sofisticado que o outro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver roupas, nós vamos ver distrações para tudo que é gosto. Senta num sofá e liga a tal da famigerada televisão e abre lá num tal de Netflix, você vai ver. Acessa o YouTube para você ver outros programas. Aleluia, você vai ver que tem distrações para tudo que é gosto. Aleluia. É ou não é multiplicação da tecnologia? Bilhões, eu ia falar milhões aqui, mas eu vou falar bilhões de informações. Se você não sabe, a mídia secular, ou então, como se fala, a TV aberta, está fadada ao fracasso.
Aleluia, porque a enxurrada de informações externas estão abafando tudo isso. Aleluia, tudo se torna obsoleto, porque a Bíblia já falou que a ciência ia se multiplicar. Com tudo isso, segue-se a apostasia. É preferível ficar na frente de um canal de televisão do que ir para uma igreja, ouvir a palavra simples. É preferível assistir um telejornal que sangra, que dá nojo dessa podridão de falcatrua. Aleluia. É ou não é a multiplicação da ciência? Ninguém se esconde mais de ninguém. É ou não é multiplicação? Estamos no fim ou não estamos no fim? Cadê a moral? Cadê a moral para fazer leis? Cadê a moral para aconselhar a família? Cadê a moral para pregar? Aleluia. Se nós estamos no fim de todas as coisas, e a ciência se multiplicou, e ninguém segura ela. É isso que Deus quer dizer através de Daniel. Ninguém vai segurar a ciência. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Desperta você que dorme. Nós estamos no tempo do fim. Vá estudar. Se não dá para estudar, vá ouvir, vá aprender. Se vira, porque de uma hora para outra a trombeta vai soar. Aleluia. Muitos aí vão ficar lá na frente do Netflix, do YouTube, do computador, do celular. Aleluia. Receba essa palavra em o nome de Jesus. Glória a Deus pela palavra que acabamos de entrar.